Aleluia. Abram a palavra de Deus lá em 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 41 em diante. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 18, versículo 41 ao 46. Glória a Deus. Deus está nesse lugar. Este lugar é lugar de bênção. Este lugar é lugar de cura. Este lugar é lugar de libertação. Este lugar é lugar de restauração. É lugar de salvação. Porque Jesus está aqui por meio da sua palavra, que será pregada nesta noite. Glória a Deus. Está escrito assim: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundância chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. E disse a seu moço: sobe e olha para o lado do mar. E ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então disse Elias: sobe, dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe, até a entrada de Jezreel. Feche teus olhinhos que eu quero orar. Pai, aqui está a tua palavra, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, Pai. Que essa palavra, Pai, ela venha ser revelada. Que o Senhor venha ministrar essa palavra de acordo com a vontade do seu Espírito. Que a igreja nessa noite, Paizinho, ela esteja com o seu coração como aquela terra fértil que Jesus falou. Para que essa palavra venha entrar dentro do seu coração. Ali ela venha encontrar uma terra fértil, Senhor. E essa palavra venha dar fruto em nossas vidas. Que a gente saia daqui nessa noite renovado. Que a gente saia daqui nessa noite com a certeza que o nosso Deus, o teu Deus, é um Deus de milagres. Que o Senhor faz milagres de acordo com a nossa fé, de acordo com aquilo que nós cremos, de acordo com aquilo que nós acreditamos de quem tu és, meu Pai, em nome de Jesus. E toda investida do adversário caia por terra nesse momento, contra a minha vida e contra a vida da igreja, em nome de Jesus. E o teu nome seja glorificado, e a igreja diga: amém. Oh, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Como essa noite é uma noite de milagres, a gente não pode deixar de falar de milagres, né, irmãos? O Deus de milagres. Os milagres que parece que estão se perdendo. Mas para aquele que crê, para aquele que quer, ó, tá aí, né? É só crer e receber. É só ter fé. Mas como que é ter fé? Eu preciso me esforçar, eu preciso me flagelar, eu preciso gritar. Não, é só ter fé. É só acreditar. Deus trabalha na nossa simplicidade da nossa fé, amém? Deus não trabalha no grito, Deus não trabalha, né? Mas Deus trabalha na simplicidade da nossa fé. É só acreditar que você recebe nessa noite, amém, queridos? Quem está esperando um milagre aqui nessa noite? Eu também estou, né? E eu tenho certeza que o meu milagre vai chegar. Hoje, diga assim, ó, hoje o meu milagre vai chegar. Amém? Diga glória a Deus. Nós mandamos glória, né? Certo pastor diz que nós mandamos glória e desce glória. É nisso que nós acreditamos, né? Então, nessa noite eu gostaria de estar falando sobre essa abundante chuva, sobre essa bênção que veio sobre Israel. Mas quando eu olho um pouquinho para trás, um pouquinho no capítulo 17, no capítulo 18,
Amados, pode sentar, esqueci. Quando eu olho para o capítulo 17 e o capítulo 18, eu observo que algumas coisas precisavam ser restauradas para que esse milagre do capítulo 18, versículo 41 acontecesse. Quando nós olhamos aqui para o capítulo 17, o versículo 1, a Bíblia diz que Deus usa Elias e diz assim, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva nestes anos, segundo a minha palavra haveria. Foram 3 anos e 6 meses sem chuva em Israel. 3 anos e 6 meses. Por que isso aconteceu? Porque todo juízo que vinha sobre Israel devido à idolatria, vinha em forma de seca e de fome, né? Isso a gente pode trazer também que vinha em forma de seca espiritual e fome espiritual. E devido ao pecado, vinha aquela seca, vinha aquela fome espiritual. E a Bíblia nos diz que ficou 3 anos e meio sem chuvas. E eu fiquei pensando, um lugar, um país, uma cidade, 3 anos e meio sem chuva, você pode imaginar o caos que estava aquele lugar? Se nós ficamos na nossa cidade 2 meses sem chuva, já começa a escassez de água, as plantinhas já começam a ficar seca, os frutos já não vêm do mesmo jeito, não é verdade? Agora imagina 3 anos e 6 meses sem cair uma gota de água, nem orvalho na noite caía. Por quê? Porque Elias liberou aquela palavra dirigida por Deus. E ficou aquela terra na sequidão. Aí você imagina a fome, você imagina a terra seca, aquela terra se abrindo seca, sem uma gota de chuva. Você imagina as árvores frutíferas secas. Você imagina sem folhas, tudo seco, sem chuva, sol rachando, sem peixes, os lagos secando, os poços secando, não havia água. Como que esse povo sobreviveu? Não sei. Só sei que Elias nesse tempo foi sustentado por corvos, foi sustentado por uma viúva que não tinha nada para comer, mas ele foi lá e pediu a comida dela, e ela disse, pois eu só vou preparar essa comida para mim e para o meu filho e vou morrer, porque eu não tenho mais nada para comer. Então Deus traz esse juízo sobre a terra, traz essa seca sobre a terra, por causa da idolatria. E o que era necessário? O que foi necessário para nós chegarmos aqui, em 1 Reis, capítulo 18, versículo 41, onde Deus ordena a Elias para que ore, para que a abundância de chuva venha sobre aquela terra, aleluia. Quando nós vamos lá para onde estavam os profetas de Baal, e Elias faz todo aquele sacrifício, e ele precisou restaurar o altar do povo que estava quebrado. Elias pegou 12 pedras, restaurando o altar do povo. Por quê? Porque o povo não buscava mais a Deus. Amém, queridos? O povo não tinha mais relacionamento com Deus. O povo não temia mais a Deus. O povo estava na idolatria. O povo não tinha mais amor por Deus. O povo não tinha mais temor de Deus. O povo não chorava mais na presença de Deus. O povo tinha deixado o seu Deus. E o povo estava buscando outros deuses. Tudo estava em ruína. A palavra de Deus diz que o altar estava em ruínas. Por isso, Elias precisou restaurar o altar. Entende o que Deus está falando? Enquanto o altar não foi restaurado,
as bênçãos de Deus não vieram. Enquanto o altar não foi restaurado, a chuva não caiu. Enquanto o altar não foi restaurado, o povo vivia na seca. O povo não via mais milagres. O povo não via mais bênção. O povo não via mais a ação de Deus. Está entendendo o que o Espírito Santo está falando? Deus fala para a sua igreja. Deus fala para a sua igreja. Igreja amada e noiva de Cristo. O altar precisa ser restaurado. Não só desta igreja, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo na terra, nos 4 cantos dessa terra. O altar precisa ser restaurado para que as bênçãos do Senhor voltem a acontecer. Você concorda com isso, amém? A igreja concorda, porque a igreja sabe que isso é verdade. A igreja sabe que algo está faltando. Nós sabemos que nós estamos falhando. Nós sabemos que nós estamos falhando, irmãos. Então Elias precisou restaurar aquele altar. Aleluia. E Deus disse para mim e para você aqui hoje: nós precisamos restaurar o nosso altar. Minha mãe dizia assim para mim essa semana, pastora: minha filha, nós falando em jejum, ela disse: minha filha, quanto tempo a mãe não jejua? Ela tem 77 anos. Quando a mãe jejuava, quando a mãe buscava, orava 3 horas por dia, vivia em jejum, a mãe tinha visão, Deus falava as coisas para a mãe, Deus me mandava lá, Deus me mandava aqui. Sabe por quê? Porque no altar está faltando fogo, não tem mais força, parece que não tem mais estrutura. Então os jovens precisam fazer isso, porque os velhos estão perdendo as forças. E nós precisamos restaurar o nosso altar. Mas às vezes parece que a gente não entende quando alguém prega: restaure o teu altar, né? A gente fica pensando: será que a igreja está entendendo isso? Como restaurar o altar, pastora? Como que eu restauro o meu altar? Quanto tempo você ficava na presença de Deus e agora não fica mais? Quem sabe você ficava 2 horas na presença de Deus e agora não consegue ficar 15 minutos. Não consegue mais orar. Alguém me dizia hoje: faz tempo que eu não oro. Eu disse: mas você precisa orar. Volta para o altar, restaura o teu altar de oração, restaura o teu altar de jejum, aleluia, restaura o teu altar de adoração, aleluia, restaura o teu altar de louvor, glória a Deus, restaura, vai para lá, leva Jesus contigo que é a rocha, se esconde na rocha, como Deus disse para Moisés: Moisés, se esconde na rocha. A rocha simbolizava Jesus, para que você veja pelo menos eu passando, aleluia. Se esconde na rocha que é Jesus Cristo, se esconde na rocha que é Jesus. Se esconde na rocha e adora, e restaura o teu altar, amado. Restaura o altar da madrugada, restaura o altar do jejum, restaura o altar do louvor, restaura o altar da palavra, porque o teu inimigo não vai lutar contra você com qualquer livrinho de filosofia. Ele vai lutar contra nós usando a palavra de Deus, porque quando ele vai lutar contra nós, ele fala a verdade, que é a palavra de Deus, para nos derrotar e para nos acusar. Quer receber a bênção, querido? De 18:41, faz o que Elias fez, sacerdote, restaura o altar na tua casa com a tua família. Vai lá, sacerdote, junta as pedrinhas que estão dentro da tua casa, aleluia. Junta as pedrinhas, sacerdote. Junta os filhinhos, junta a esposa e restaura o altar da tua casa, que tu vai ver as coisas acontecendo lá dentro da tua casa. Sabe por quê que havia profeta de Baal ali? Sabe por quê que Elias teve que derrotar eles? Porque eles eram um atrapalho.
Eles eram um atrapalho no meio do povo de Deus. O que tem te atrapalhado, o que tem nos atrapalhado no nosso meio, para que o nosso altar esteja sendo impedido de ser levantado e restaurado. O falso profeta, a Netflix, o WhatsApp, vou conversar, o Instagram, vou ver, o Facebook, tentação, o falso profeta, que nos tira da presença do Pai. Não é verdade? Oh, meu Jesus, Jesus está aqui. Jesus que é o nosso bem, irmãos. Jesus, Ele quer o bem da igreja. Jesus quer que todos subam com Ele. É penoso para Deus quando alguém morre que precisa ir para o lugar de tormento. É penoso para Deus, mas olha, Deus tão bom. Como que alguém morre e vai para o lugar de tormento? Deus não quer. Deus quer que todos estejam com Ele. Mas aí nós esquecemos de restaurar o altar. As pessoas esquecem de ir para Cristo. As pessoas não querem Cristo. E Elias matou aqueles profetas lá no vale de Quizon. Lá no vale, lá embaixo. Mas quando Elias vai orar, ele sobe para o monte, aleluia. Ele não fica lá embaixo, irmãos. A Bíblia diz que ele sobe para o Monte Carmelo. Glória a Deus, dê glória a Deus. A Bíblia diz, então disse Elias a Acabe. Olha só que coisa forte, irmãos. Sobe, come e bebe, porque eu já ouço ruído de abundante chuva. Mas ele não tinha orado ainda. Ele não tinha nem orado ainda. Isso é fé, isso é palavra profética, isso é palavra revelada para o profeta, aleluia. Deus tinha revelado para Elias que já ia chover. Então Deus revelou para mim, eu não preciso fazer nada, só vou esperar. Eu ouço Acabe, aleluia. Aleluia, eu ouço Acabe, ruídos de abundante chuva. Sabe o que Deus quer dizer para mim e para você nessa noite, igreja querida? O teu altar está restaurado, amém? O teu altar está em dia, amém? Tem louvor no teu altar, igreja. Tem adoração no teu altar, amém? Tem oração no teu altar, amém? Tem obediência no teu altar, amém? Aleluia! Tem compromisso com a casa de Deus no teu altar, amém? Você acredita no que está sendo pregado aqui? Amém. Então Deus diz assim, ó, começa a ouvir o ruído da abundante chuva que está vindo sobre a tua vida. Glória a Deus. Levanta a tua mão direita e receba. Diga, eu recebo pela fé em nome de Jesus. É isso aí, isso é palavra de Deus e acabou. E Jesus assina embaixo, aleluia. Ele diz, é eu que estou falando, eu assino embaixo. Glória a Deus. Assina em hebraico, assina em aramaico, assina com a assinatura do céu, assina com a assinatura da terra. Não existe limite para Jesus. Então Acabe subiu, o rei Acabe meio desviado, que estava desviadinho, vai subir e Deus, Acabe, pode comer e beber, porque eu vou orar, aleluia. Pode subir, pode ir para o Monte Carmelo. Se ele subiu, com certeza, certo, ele também foi no Monte Carmelo. Pode subir, pode comer e beber, porque eu, Elias, vou orar, aleluia. Porque Elias tinha vencido uma guerra, mas havia outra guerra para ser vencida. Ele matou os profetas, agora ele ia lutar pela bênção do povo. Glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Acabe representa pessoas que não têm compromisso com oração. Acabe representa pessoas que não estão nem aí para o povo. Estão morrendo da fome, que morram. Estão morrendo de sede, que morram, não é verdade? Está lá, morreu o filho. Não estou nem aí, todo mundo vai morrer mesmo. Vamos orar? Não, a vida é assim mesmo, as coisas acontecem. Acabe é esse tipo de pessoa. Mas Elias não. Elias é o homem de Deus que toma as dores das pessoas, aleluia. Elias é o profeta, o homem de Deus que sofre pelo povo, que chora pelo povo.
que sente dor e aflição pelo povo. Elias é o homem que chora com aqueles que choram, aleluia. Elias é aquele que se coloca na brecha a favor do povo. E assim ele fez. Poxa, ele tinha matado todos aqueles profetas. Agora sabe o que mais? Eu vou é comer e beber. Mas ele sabia que algo ainda tinha que acontecer. Por quê? Porque havia uma promessa. Deus disse a Elias: haverá muita chuva. Haverá muita chuva. Só que Elias precisava orar. Deus te promete bênçãos, mas nós precisamos orar. Nós precisamos fazer como Elias, dobrar os nossos joelhos, aleluia, nos prostrarmos em humilhação diante de Deus, colocarmos a nossa cabeça entre os joelhos e orar, e clamar, e chorar, até que algo aconteça, aleluia. Porque Elias disse, olha, disse para o seu moço, a Bíblia diz, que Elias se encurvou em terra, meteu o rosto entre os seus joelhos, e disse ao seu moço: agora tu sobe para o lado do mar, para o lado do mar, e tu veja, tu sobe para o lado do mar, e tu veja se tu... Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Disse ao moço: sobe e olha para o lado do mar. O moço subiu e disse assim, ó: não tem nada. Sabe quando a gente está orando e diz assim, ó: não está acontecendo nada, eu não vejo nada. Foi isso que o moço disse para Elias: olha, profeta, eu não vejo é nada, não está acontecendo nada. Não vejo uma palavra, não ouço uma palavra de Deus, não vejo uma folha se movendo. Olha, profeta, o céu está azul. Bem animador, né? Bem motivador. Ele poderia ter dito: olha, profeta, eu não vejo nada, mas eu continuo orando que alguma coisa vai acontecer. Mas ele veio e disse: eu não vejo nada, nada, nada. Quando a gente está orando, irmãos, que a gente não vê nada acontecendo, o que nós fizemos, não é verdade? Olha, já orei 1 ano por isso, nada aconteceu, já entreguei nas mãos de Deus. Sabe o que Deus está dizendo para mim para essa noite? Pode orar, continua orando, vai orar. Que história é essa? Vai clamar, porque o céu só se move quando você se move. O céu só escuta quando você clama, aleluia. E certo, Deus olha assim: aquele meu servo está em silêncio faz tempo. Não ouço nada, não vejo nada. Oh meu Deus, misericórdia, né? A gente olha pra gente, né? Ai, Senhor, hoje eu não vou orar, hoje eu não vou jejuar. Não tem movimento na terra, não tem movimento no céu. Você sabia disso? Que o céu só se move quando a terra se move? Que o reino espiritual do mal também só se move quando o reino espiritual do mal aqui na terra também se move? Diabo só se move quando os seus servos se movem. Deus só se move quando a igreja se move. Não é verdade? E a Bíblia diz, e ele diz assim: não, volta lá. Glória a Deus. Volta lá. Por 7 vezes tu vai olhar, e tu vai voltar, e tu vai olhar, e tu vai voltar. Puxa, ele tinha acabado de vencer todos aqueles profetas. Que trabalha agora para conseguir uma bênção, que luta para conseguir essa bênção. Tive tanta força pelo Espírito para vencer. E a Bíblia nos diz que assim por 7 vezes, a 7ª vez veio ele assim: olha, profeta, eu vejo uma nuvem, mas é tão pequenininha que eu acho que não vai fazer efeito nenhum aquilo. É tão pequenininha, tamanho da mão de um homem, né? Mas olha para o mar, é para o mar. Não podia olhar para a cidade, porque o mar Mediterrâneo ficava de um lado e as cidades ficavam do outro. Olha para o mar, porque você pode se confundir, porque as coisas de Deus não se pode se misturar com as coisas do mundo.
Se você olhar para o mundo, se você olhar para aquelas cidades, de repente você verá fumaça subindo das casas, fumaça subindo, e você pode confundir que seja Deus, e não é. É apenas o homem. Mas quando você olha para o mar, onde o céu está limpinho, humanamente falando, espiritualmente tem um significado muito grande. Mas quando você olha para o mar, onde o céu está azul e se encontra com a água azul, o que você vê ali é a mão de Deus, é a nuvem de Deus, aleluia. Ai, o Elias com aquela fé toda, ele diz: vamos correr, gente, porque a chuva está chegando. Você acreditaria que diante de um céu azul maravilhoso, você olha aquela nuvenzinha pequenininha lá, e você olha para o seu filho e diz assim: filho, vai chover. Como, mãe? Mas é só uma nuvenzinha. Vai chover, porque eu já ouço ruídos de abundante chuva. Ele creu, sabe por quê? Por causa do versículo 1. Eu ouço ruídos de abundantes chuvas. Eu ouço ruídos, Deus me falou. Por isso que ele estava ali insistindo na oração. Ele sabia que algo ia acontecer, e ele não desistiu diante da promessa de Deus. Oh, Jesus! Não desista diante da promessa de Deus, irmãos. Mas que promessa? Ninguém profetizou nada. Promessa da palavra de Deus, aleluia. É a palavra que é a promessa da nossa vida, aleluia. Se a tua casa precisa ser salva, Jesus te dá uma promessa: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa, aleluia. Ai, mas eu me sinto tão sozinho. Jesus diz: eu estou contigo todos os dias, aleluia. Ah, mas eu tenho muito medo. Jesus diz: não temas, porque eu sou contigo, eu te ajudo, eu te sustento. Quer mais promessa que isso, irmão? Isso não é promessa de homem, isso é promessa de Deus. O homem mente, o homem falha, mas Deus não. Se Ele falou, está falado e acabado, né? Glória a Deus. E o moço disse: olha, eu vejo uma pequena nuvem como a palma da mão de um homem. Então disse ele: sobe, diz a Acabe, corre, aparelha o teu carro e desce, porque para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. E o que aquela chuva trouxe, irmãos? Você pode imaginar o que a chuva trouxe para aquela nação? Você pode imaginar as crianças tomando banho de chuva, aleluia, gritando porque a chuva caiu. Você pode imaginar, irmãos, aqueles animais que estavam morrendo secos da fome, agora ia começar a brotar o verde para que se alimentasse. Os animais começariam a produzir, aleluia. Ah, glória a Deus, o alimento ia começar a ter em abundância novamente, porque a chuva seródia, a chuva no tempo certo chegou, aleluia, glória a Deus. A alegria voltou para Israel, a alegria voltou para Israel, a fartura voltou para Israel, o alimento voltou para Israel, aleluia, a abundância voltou para Israel, glória a Deus. A água voltou para Israel, porque os ribeiros transbordavam, aleluia, aleluia, os desertos transbordavam. Por isso que Elias disse: corre, corre enquanto pode chegar, aleluia, porque se tu demorar, vai ter tanta água, aleluia, nesse caminho tu não vai mais conseguir voltar para casa, será tanta abundância de bênção. Oh meu Deus, glória a Deus por isso, amém, igreja, glória a Deus. Mas a condição dessa chuva seródia ser derramada foi a restauração do altar, foi a busca e foi o compromisso de Deus. Ah, mas de repente você pode estar pensando assim: olha, pastor, era Elias, né? Elias tinha crédito com Deus, Elias era o profeta, Elias orava, Elias, né? Só que eu quero deixar uma palavra lá em Tiago 5,17 para mim e para você. Porque às vezes a gente pensa: mas era o profeta Elias, o cara era o bambambam de Deus. Sabe o que o Tiago diz para nós? Ele diz assim, ó: Elias, presta atenção, Elias era homem semelhante a nós,
E ele era sujeito aos mesmos sentimentos, às mesmas paixões que nós. E orou com perseverança, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Homem que tem comunhão com Deus, homem que busca Deus. Mas Elias era cheio do poder. Deus está dizendo para mim e para você: Elias era como eu e você. Ele lutava contra o pecado, ele lutava contra a carne, ele lutava contra as vontades, ele lutava contra as paixões, mas ele orou e o céu se fechou, e ele orou e o céu se abriu, aleluia. Deus está dizendo que nós temos, aleluia, a mesma oportunidade, nós temos o mesmo poder, nós temos a mesma autoridade de ligar e desligar, aleluia, de abrir e fechar, aleluia, de dar uma ordem, aleluia, porque o Elias era como nós. Só que nós precisamos acreditar e colocar em prática. Entende? Amém, queridos? Eu tenho que encerrar. Amém, amados? Lembre-se, quando você precisar e você for desafiado a algo que parece impossível, lembre-se, Elias era homem como eu. E ele orou, e o céu se fechou. E ele orou, e o céu se abriu. Coloque-se de pé, aleluia, Jesus. Eu tenho 4 minutinhos, eu quero pedir.